Pessoal, aqui é o Gólgota. Aqui crucificaram o Nosso Senhor. Na época, nas primeiras vezes que eu vim aqui, isso há 17 anos, 18 anos atrás, ainda tinha. Eram como 2 olhos e um nariz. A pedra. Aqui uma rodoviária e ali em cima. Hoje agora foi construído pelos muçulmanos um cemitério. Mas aqui crucificaram o Nosso Senhor. Aqui passava uma multidão no lugar onde crucificaram o Nosso Senhor Jesus. Mas ali também ele matou a morte. Ali ele carregou os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida que vale a pena ser vivida. E a nossa alegria é: Jesus ressuscitou. Isso não é motivo de tristeza. Triste era se nós não pudéssemos dizer que fomos comprados, mas nós fomos comprados. Havia uma nota promissória nas mãos de Satanás. Mas Jesus, quando matou a morte, ele arrancou do inferno essa nota promissória. E agora nós somos livres. Somos livres e podemos com muita alegria dizer: Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, eu tenho a promessa de vida eterna. Vamos junto, nós vamos agora entrar lá no túmulo vazio de Jesus. Vem comigo. Estamos aqui no Jardim da Tumba, onde nós vamos encontrar o túmulo vazio de Jesus. Que Jesus foi morto pelos religiosos e pelos políticos. Haviam 2 grupos de assassinos. Mataram Nosso Senhor. Fizeram uma grande festa quando mataram Nosso Senhor Jesus. Mas eles não sabiam. O inferno não sabia que ao 3º dia Jesus estaria ressuscitado. Ao 3º dia ele ressuscitou. Jesus matou a morte para que eu e você pudéssemos ter vida. E o mais interessante de tudo isso é o que acontece depois da ressurreição de Cristo. Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. Maria Madalena, aquela a qual o Senhor havia expulsado 7 demônios, aquela a qual derramou tudo que ela tinha e entregou os seus dracmas, entregou tudo que ela tinha aos pés do Senhor Jesus. Ao 3º dia, poderia Jesus ter se apresentado aos romanos, a Pilatos? Poderia ter Jesus se apresentado aos religiosos? Poderia ter ele ido ao encontro daquelas pessoas a qual mataram ele? Poderia ele ter ido ao encontro e dito assim: olha só, vocês me mataram, mas eu ressuscitei. Mas não aconteceu isso. Olha só o que acontece. No 3º dia, chega uma mulher neste lugar e ela encontra um anjo. E esse anjo está à porta e diz assim: ei, por que você está procurando entre os mortos aquele que ressuscitou? Por que você está chorando? Ele vive, ele ressuscitou. Aquela mulher que chorava a morte do seu Senhor Jesus, ela teve uma esperança que nasceu dentro dela, porque o Senhor dela ressuscitou. Quem era essa mulher? A rejeitada. A que a sociedade havia colocado de lado, porque havia muitos pecados sobre ela, mas foi sobre essa mulher rejeitada pelo mundo, rejeitada por todos, que vem neste lugar e encontra aqui o túmulo vazio de Jesus. Olha a experiência que ela tem. Ela chega neste lugar e vê o túmulo vazio de Jesus. Ó morte, onde você colocou o nosso Senhor? A morte não pôde segurar Cristo.
Cristo ressuscitou. Ele não está entre os mortos, ele vive. Aquele que tirou uma mulher de onde ela estava, da morte, ressuscitou. E ressuscitou nela a esperança. Aí a gente fica perguntando por que Jesus se apresentou primeiramente a essa mulher. Tinha tantas outras pessoas mais importantes aos olhos de tantas pessoas. Por que Jesus se apresentou a ela? Ah, esse lugar, o túmulo vazio de Jesus, me traz aqui uma reflexão. E hoje nós poderíamos estar em muitos outros lugares, mas a gente não poderia deixar de vir aqui no túmulo vazio de Jesus, porque nesse lugar traz reflexões. E uma delas, que eu fico pensando, por que Jesus se apresentou a essa mulher? Porque ela foi uma mulher muito grata. Ela expressou a gratidão dela do que Jesus fez, e ela reconhecendo quem ela era. Ela era uma pecadora, assim como eu e assim como talvez você que está me vendo aí do outro lado. Pecamos, mas fomos perdoados, fomos resgatados pelo amor de Cristo. Gratidão. Que você possa lembrar agora nesse período de Páscoa o que Jesus fez por mim e o que Jesus fez por você, e sermos eternamente gratos. Lembrarmos de onde Ele nos tirou, da lama de pecado, e não voltarmos mais à sujeira, à imundícia de onde Cristo nos tirou. Éramos algemados na nossa depressão, na nossa tristeza, nos nossos medos, porque hoje vive pessoas tão deprimidas, tão tristes, porque muitas vezes encontraram com Cristo e não honraram, não foram gratos pelo que Cristo fez naquela cruz, e por mais ainda, pelo que Ele fez por nós. Ele ressuscitou, Ele matou a morte e veio para nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Túmulo vazio. Túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Vamos fazer como Maria e como os outros a qual Jesus apareceu. Foram gratos por tudo que Cristo fez na cruz, foram gratos pelo resgate dele. Nós fomos resgatados por Cristo. O pecado já não pode mais reinar em nós somos livres. As correntes que prendiam nosso casamento, as correntes que prendiam nossas finanças, nossas emoções, as correntes que nos prendiam no pecado, fomos livres. Cristo nos resgatou. Somos novas criaturas. Não podemos mais voltar à lama do pecado. O túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. E que aconteça essa ressurreição aí onde você está, na tua casa, com os teus filhos, com os teus familiares, no teu casamento, que aonde a morte possa ter esperança de uma vida que vale a pena ser vivida, que você possa viver essa experiência diariamente. Ei, Jesus poderia ter voltado logo depois que Ele ressuscitou e aparecido aos políticos, aparecido àquelas pessoas que mataram Ele. Ele poderia ter aparecido para aquelas pessoas que cuspiram nele. Sabe para quem Ele apareceu? Para aquela mulher. Aquela mulher que mostrou gratidão, que chorou a morte de Jesus. Que chorou porque ela viu esse Senhor, Ele se importou comigo. Esse Jesus se importou comigo e me perdoou. Ela chorou, isso mostrou gratidão. Ei, que Jesus possa aparecer aí na tua casa. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele está à porta e bate. E aquele que abrir a porta, Ele entra na sua casa, na sua vida e faz morada. Que Jesus possa fazer morada aí na tua casa, aonde você está. E que a unção do Cristo ressurreto possa entrar aí dentro, em nome de Jesus.